Hoje, 15 de abril, rememoramos o dia de São Damião de Veuster. Joseph de Veuster nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica. Cresceu em um lar católico de pequenos proprietários agrícolas. Foi o mais novo entre os 7 irmãos. Ele viu 2 irmãs e seu irmão mais velho tornaram-se religiosos. Esse último, da congregação dos Sagrados Coração de Jesus e Maria. Contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse seu sucessor nos negócios familiares, Joseph sentiu o chamado de vida religiosa. Sonhava ser missionário em terras longínquas, como São Francisco Xavier, por quem nutria grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Com 21 anos, Damião estava em Paris, terminando seus estudos teológicos, quando ouviu a palestra de um bispo do Havaí, em que ele falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e seu irmão, que se candidatara para ir em missão, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda nem havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí. O desejo era tamanho que escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que permitiu sua partida. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 meses. Um prenúncio do Calvário que seria a sua vida a partir de então. Após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda, entre os nativos do Havaí, algo de novo mudaria sua vida, completamente. Naquela época, havia uma grande disseminação de lepra no arquipélago do Havaí. Possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegavam à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causa a lepra, doença considerada incurável na época e normalmente associada de maneira completamente equivocada à pobreza e aos hábitos morais reprováveis. Temendo uma proliferação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima. Decidiu levar os leprosos do Havaí à força para uma ilha a qual somente seria possível chegar ou sair de navio. Preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local sondou os sacerdotes para saber se alguém se voluntariava para ir à ilha Molokai, sabendo que quem se dispusesse estaria assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonado à própria sorte, quase 1000 leprosos. Esse número variou muito ao longo dos anos. Vivia na completa pobreza material e moral, entregues à devassidão, às drogas e ao crime.
O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tomando consciência do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor a Deus e pelo desejo de salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, professor e principalmente sacerdote, pai pastor de almas. Quando chegou a Molokai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou e sepultou mais de 2.000 leprosos ao longo dos 15 anos. Construiu 300 cabanas, fez cerca de 2.000 caixões, organizou o cemitério, construiu uma igrejinha de alvenaria, um pequeno hospital, um pequeno canal para fazer chegar água potável para o povoado. E mais do que obras, ele devolveu àquele povo o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com amor e carinho. Após 10 anos de apostolado em Molokai, certa vez ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era a comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte, deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá mais nem lepra, nem feiura, e seremos transfigurados. São Damião é uma clareira no coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais se feito por amor a Jesus. Na homilia de sua canonização, ocorrida no dia 11 de outubro de 2009, o Papa Bento XVI diz que São Damião, o servidor da palavra, se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos. Convida-nos a abrir os olhos sobre as lepras que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos e interpelam ainda hoje, mais do que a nossa generosidade, a caridade da nossa presença servidora. São Damião de Veuster, rogai por nós.